amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa semana, no nosso devocional Dia a Dia com Deus, tratando sobre Jesus. Essa semana é uma semana que muitos cristãos vivenciam a Semana Santa. Ontem nós falamos sobre a vida de Jesus, uma vida sem igual, e vemos que ele instituiu, ele inaugurou um modelo de vida guiado pelo Espírito Santo, como o homem que ele viveu aqui na terra, venceu o pecado, ele não pecou, isso tudo por capacitação do Espírito Santo na vida dele, por viver uma vida na presença de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus. Cristo foi esse modelo, Cristo é esse modelo para nossas vidas. Hoje nós queremos falar da morte do Senhor e nós tomaremos por base o texto que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 21, que diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, Mateus ele diz aqui, ele inicia esse versículo com desde então. Quando ele diz desde então, ele faz alusão ao versículo anterior, ao contexto anterior, que Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E aí via aquelas respostas, um diz que é Elias, Jeremias, alguns profetas, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que foi o Senhor que revelara para Pedro, trouxe essa revelação para Pedro. Então, a partir daí, a partir de os discípulos terem uma concepção certa, correta, precisa de quem era o Senhor, ele disse, a partir daí, o Senhor começou a dizer a eles que convinha que ele fosse para Jerusalém e lá fosse entregue e por fim morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então o que nós entendemos aí, que nós aprendemos, irmãos, é que a morte de Jesus não foi pego de improviso. Existe um ditado que diz: ora, Jesus era um homem tão bom e pegaram ele e mataram. Não, meus amados, na verdade não. Jesus ele veio para morrer. Ele disse: eu vim para dar a minha vida por vocês. Quando Jesus estava preso ali, um dos soldados que prendeu Jesus, Pedro, sacou a arma e naquele momento Pedro arrancou a orelha do soldado, e a Bíblia diz que Jesus pegou a orelha do soldado, milagrosamente colocou no lugar, e naquele momento Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro, porque se eu quisesse eu pediria ao Senhor, eu orava a Deus e ele mandava milhares de anjos aqui para me salvar, mas para isso eu vim. Chegou o momento. Então era o momento da morte de Cristo, não foi improviso. Não existe essa palavra no dicionário de Deus. Todas as coisas já foram escritas pelo Senhor. Mas, irmãos, a morte de Cristo também ela foi profetizada pelo profeta Isaías. Assim como Isaías profetizou sobre o nascimento de Cristo, lá no capítulo 53, todo o capítulo 53 de Isaías, você vai ver 700 anos antes, Isaías falando da morte do Senhor, que ele foi ferido pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, ou seja, pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos curados, nós somos perdoados, nós somos salvos da ira vindoura. E a Bíblia diz que com uma ovelha muda, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Em momento nenhum, Cristo se defendeu das acusações falsas que levantaram sobre ele. Então, meus amados, é interessante saber que naquele momento o povo judeu estava vivenciando uma Páscoa. E a Páscoa, conforme nós falamos numa certa feita, a Páscoa ela foi instituída da saída do povo da escravidão do Egito. Naquela noite em que Deus estava para derramar a última praga, o Senhor, essa praga seria a morte de todos os primogênitos ali do Egito. Todos os primeiros filhos iriam morrer naquela noite em que o anjo passasse. Mas Deus deu um livramento pela fé. Deus disse: olha, vocês matem um cordeiro, e esse cordeiro pegue o sangue dele e passe por sobre os umbrais da porta. Na hora que o anjo vier e vê o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, ele não tem o poder de entrar nessa casa, ele pula por sobre essa marca. E daí o nome Páscoa, pular por sobre a marca. Então, a casa que estava manchada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não tinha o poder de entrar. E essa festa, irmãos, ela ficou sendo comemorada anualmente até aquele dia. E essa festa, irmãos, ela tinha um cunho profético. Esse cordeiro que era sacrificado, comemorando aquele cordeiro que foi sacrificado para livrar o povo de Israel, o povo judeu da morte,
Esse cordeiro apontava, na verdade, para Cristo, que é, como João falou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É pelo Cordeiro de Deus, morto ali na cruz, que nós somos livres do pecado e da morte. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Aquela Páscoa estava passando uma Páscoa diferente. Porque, na verdade, não era aquele cordeirinho animal que ia ser morto. Era o Cordeiro de Deus, era Jesus Cristo. Mas para aquele cordeiro ser morto, irmãos, antes ele era analisado pelo sacerdote, para ver se tinha alguma falha. Saiba que uma mancha na cor do cordeiro era suficiente para aquele animal ser rejeitado para o sacrifício, porque a mancha significava pecado. Ele tinha que ser todo de uma cor e não ter nenhum defeito físico, nenhum alejo. Cristo, quando entra em Jerusalém, irmãos, ele começa a ser analisado. As pessoas, os escribas, os fariseus mandaram pessoas para testar Jesus, fazendo perguntas para ver se ele caía, como aquela da moeda. De quem é essa moeda? Dá a César o que é de César, como era correto pagar impostos. Então ele ficou sendo testado, foi preso, foi levado ao Sinédrio, que era o colegiado que julgava naquela época as coisas dos judeus. Foi levado aos judeus, ao Sinédrio, foi levado a Pilatos, foi levado a Herodes, depois retorna para Pilatos, e Pilatos, que tinha o veredito, que tinha o poder de dar a condenação ou não, Pilatos disse para toda a multidão, leva Jesus ali no pretório e disse para toda a multidão: mal nenhum eu vejo desse homem para poder condená-lo. Irmãos, isso nos traz uma notícia que me enche de alegria, porque, em outras palavras, profeticamente Pilatos estava dizendo: olha, o cordeiro que foi levado para ser sacrificado, ele foi analisado. E não tem defeito. O Cordeiro, ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, meus irmãos, Cristo satisfez a justiça de Deus, porque era necessário que um inocente morresse pelos pecadores. Cristo foi esse que satisfez a justiça de Deus. Tanto é que ele, antes de ir para a cruz, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus Cristo, ele estava dizendo: Pai, se houver outra maneira da humanidade ser salva sem que eu precise passar por esse martírio, Senhor, que o Senhor providencie esse outro projeto. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a oração não ficou só aí. O Senhor Jesus disse: mas não seja feita conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que o Pai mandou anjos para confortar o Senhor. Ou seja, é como se o Pai tivesse dito: meu filho, eu vou mandar anjos para lhe fortalecer, porque não existe outra maneira da humanidade ser salva, senão pela tua morte na cruz. Saibam, meus irmãos, que não existe outra maneira de nós chegarmos a Deus, senão pela morte de Cristo. Amanhã nós vamos tratar sobre um substituto sem igual. Que Deus te abençoe, meu amado. Que essa palavra possa ser constituída na tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, que possamos entender, meu Deus, a grandiosidade da tua morte na cruz. Que possamos verdadeiramente vivenciar esse momento, mas com realidade de vida, Senhor. Sabendo que aquela morte não foi algo somente sentimental, emocionante, mas aquela morte foi substitutiva. Aquela morte foi providenciada pelo Pai para a salvação e perdão dos nossos pecados. Que todos possamos entender isso em Cristo Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.